Olha que coisa linda aqui em 1 João capítulo 5, versos 6 a 12, e a gente entende um pouco a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos lá em João capítulo 3. E aqui nós podemos entender um pouco se é possível a pessoa ter sido regenerada antes de crer. Vamos lá, o texto diz assim, 1 João capítulo 5, a partir do verso 6. Este é aquele que veio por meio de sangue de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui eu acredito que a gente consegue ter uma breve compreensão da simplicidade do texto bíblico, mostrando que aquele que não dá crédito, né? Então, aqui nós vemos que Deus não predestina pessoas à condenação. Aliás, todos nós estávamos destinados à ira de Deus, e por meio de sua justiça, ele encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O Senhor Deus usou de misericórdia quando a primeira, como eu já menciono algumas vezes, o primeiro ato reconciliador da graça, ou seja, da morte de Cristo na cruz, foi Deus acertar as contas com a sua própria condenação, né? De Colossenses capítulo 1, verso 20, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, Deus na cruz, por meio de Cristo, quando ele condena o pecado de Adão, a ofensa, no corpo físico de Cristo, né? Romanos 8,3, aí explica a encarnação, a plenitude dos tempos. Quando ele condena o pecado de Adão no corpo físico de Cristo, porque a sua palavra dita, né? Ou seja, uma maldição proferida como sob a condição de obediência, né, de Adão e Eva com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, para que a sua palavra não voltasse atrás sem antes produzir o efeito para o qual foi designada, né? Gênesis 2, 16, 17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o amor de Deus encerrou primeiro a todos debaixo da desobediência, porque todos seriam culpados, porque todos pecaram, Romanos 3, 23, todos culpados, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então ele encerra todos debaixo da desobediência. Primeiro ele encerrou a todos, Romanos 11, 32, Romanos 5, 18, o juízo de condenação sobre todos, para usar de misericórdia para com todos. E o primeiro ato reconciliador da graça de Deus, que é Cristo na cruz, foi Deus acertar as contas com a sua própria condenação. Não ficou sem punição, houve justiça. E a justiça foi a morte do próprio Deus encarnado para que a graça fosse derramada sobre todos, né? Então nós vemos que depois há o chamamento para essa conversão, para crer. E aqui o texto mostra claramente, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Qual é esse testemunho? Quando a gente olha para o Senhor Jesus conversando com Nicodemos, nós vemos ali no capítulo 3, Jesus falando das coisas do alto, das coisas do Espírito. Aquele que subiu, aquele que desceu, ou seja, Jesus está falando assim, nós conhecemos do que temos falado, do que temos testificado, do que temos visto, do que vivemos, né?
E aqui está falando de 3 que dão testemunho no céu e 3 que testificam na terra. E aí nós vemos aqui que 3 dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E 3 testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então nós vemos a palavra no céu, né? E esse verbo, a palavra, ele encarna, ele se fez, ele encarnou, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós vemos aqui a testificação com sangue. Por quê? Porque o testemunho que Deus dá a nosso respeito é a vida eterna. Esse é o testemunho. Esse testemunho ele dá acerca do seu filho, ou seja, porque o filho na cruz foi a concretização desse testemunho, desse plano salvífico. Por isso, no céu a palavra, dando testemunho, que é a vida eterna, e na terra eles estão testificando com relação à concretização do sangue derramado do Senhor Jesus na cruz. E aí Jesus fala para Nicodemos: vocês não, contudo, não aceitam, vocês não aceitam o nosso testemunho. Então o testemunho que está sendo dito ali para o mestre Nicodemos seria com relação àquilo que aconteceria na cruz, né? Tanto que depois ele fala no verso 14 que assim como Moisés erigiu, levantou a serpente no deserto, importa também que o filho, né, fosse levantado, e quando ele fosse erguido no madeiro, ele atrairia a todos para si mesmo. Depois nós vemos um pouco antes, no capítulo 1, no verso 9, nós vemos Jesus falando que essa é a luz verdadeira que veio ao mundo, né? João falando: a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Por quê? Porque após essa concretização do testemunho de Deus, que é a morte expiatória de Cristo e o chamado à conversão, nós vamos ter que dar crédito a essa mensagem. Tanto que a regeneração antes de crer é impossível pelos textos bíblicos, porque vai mostrando que só com esse testemunho, a concretização dele, a testificação desse testemunho na terra, significa que muitos não dão crédito a esse testemunho. Tanto que nós vemos lá em Atos capítulo 8, verso 12, que quando Filipe pregava, e todos quantos iam dando crédito à mensagem de Filipe, que no verso 12 fala que ele anunciava Jesus, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. E a Bíblia diz que os nascidos da carne é carne, mas os nascidos do Espírito é Espírito. Por quê? Porque a partir do momento da conversão, porque só pode vir a conversão por meio de ouvir as Escrituras, Efésios 1,13, assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aí nós vemos a regeneração para poder andar nas obras de Deus. Por que Jesus falou: vocês não compreendem, vocês não praticam, vocês não andam? Porque depois nós vamos andar em novidade de vida, Romanos 6,4, porque nós vamos ter a nossa mente renovada pela regeneração, para poder andar na vontade de Deus, Romanos 12, 1, 2, Tito 3, 5, a renovação por meio da graça derramada sobre as nossas vidas. Nós vamos, por meio do batismo, né, tendo sido sepultados com ele no batismo, Colossenses 2,12, por quê? Porque ali há uma morte, mas nós somos vivificados pela fé no poder de Deus, mediante a fé na justificação, no recebimento da graça. E então aí ocorre a regeneração, a justificação, a vivificação, a renovação espiritual, né, a purificação dos pecados. Então aí nós nascemos de novo. Então quando nós nascemos de novo, nós podemos andar nas obras de Deus, nós podemos viver em novidade de vida, nós podemos obedecer a palavra de Deus, ou seja, regenerados para uma viva esperança. Então é isso que é um novo nascimento. Somente após crermos, porque Romanos capítulo 10, 17 mostra que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E aí nós vamos pensar nas coisas do alto, nós vamos buscar as coisas do alto, aí sim nós vamos compreender as coisas do Espírito. Não tem nada a ver o chamado à conversão,
para que eu possa ter fé ou manifestar a minha fé e crer, porque nós temos ali em João capítulo 12, verso 42, que mostra que muitas das autoridades creram nele, mas não o confessavam. E a Bíblia diz que essas duas coisas precisam acontecer. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós vemos lá em João capítulo 12, verso 42, que eles creram, mas não confessavam. Depois nós vemos que Jesus veio como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que nele cresce e, portanto, confessasse, é isso que o texto mostra, então eles não iriam permanecer em trevas, haveria um novo nascimento e esse testemunho estaria naquele que dá crédito à mensagem. Mas Jesus disse, se isso não ocorrer, a própria palavra que eu tenho dito vai julgar no último dia, porque essa palavra, como diz, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Então, essa própria palavra vai se voltar contra essa pessoa no dia do juízo como parâmetro de julgamento. Portanto, é impossível uma regeneração antes de crer, porque vai desmontar, vai contra o conteúdo escriturístico da palavra de Deus, que mostra que somente após crermos é que nós somos regenerados, e esse testemunho que foi concretizado, que foi planejado, que foi testificado, ele estará em minha vida, né? E aí diz assim, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Por isso que devemos permanecer em Cristo. Por isso que há uma grande diferença entre crer, entre receber a graça que está disponível a todos, porque todos pecaram, entre crer e ser regenerado para uma viva esperança. Eu adentro a eleição e a vocação, eu vou até o final dessa carreira, que tanto a eleição está em Cristo, Efésios 1,4, a vocação está em Cristo, Hebreus 3,1, Filipenses 3,12 a 16, João 15, 1 a 8, né? Essa é a vocação, permanecer em mim. Quando eu chego no final da carreira cristã, que é a salvação, né? Aí a salvação da minha alma, a redenção, segundo Timóteo 2,10, por isso que os eleitos devem perseverar até o fim, para obter a salvação que está em Cristo. Aí eu adentro a vida eterna, que essa vida também está no seu Filho, né? Como nós lemos aqui em 1 João capítulo 5, verso 11. Então existem etapas na vida cristã, e em todas essas etapas a Bíblia mostra que eu devo permanecer em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, justificação, santificação e redenção, né? Sabedoria de Deus que nos conduz a Cristo. Quando eu chego a Cristo, a justificação, após a regeneração, a santificação, que é a eleição e a vocação, e por fim então a vida eterna, que é a redenção, que também está em Cristo. Portanto, não existe regeneração antes de crer, porque para haver o novo nascimento, eu preciso crer. E somente após o novo nascimento eu consigo então andar nas obras de Deus, porque aí sim eu vou compreender as coisas do Espírito. Não preciso ser espiritual antes de crer. É impossível isso. Mesmo porque depois que eu me torno espiritual, ainda a pregação, a revelação das Escrituras vão sendo reveladas aos poucos. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E nem tudo será revelado. Deuteronômio 29, 29. 1 Coríntios capítulo 13 mostra que nós conhecemos em parte. Então eu posso crer, aí sim eu sou regenerado, e aí sim, num novo nascimento eu me torno um ser espiritual. O que é nascido da carne é carne, todos os seres humanos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Somente aqueles que creem na mensagem do Evangelho, e aí sim eles têm o testemunho de Deus em si mesmo, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.